Olá, meus caros, tudo bem? Na nossa aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho mais. Um pouco não, um monte, né? Afinal, você chegou até aqui porque você já tem estudado bastante. Então, na aula de hoje a gente vai estudar os modal verbs. O que são modal verbs? Presta atenção. Você deve ter ouvido falar nos modal verbs. Você pode ter ouvido falar nos modal verbs. Você deveria ter ouvido falar nos modal verbs. Observaram que eu fiz várias trocas aqui? Você pode, você deve, você deveria. Isso é um verbo modal em inglês. Então, o verbo modal é essa palavra. Deve, pode, deveria. Tá? E cada vez que eu mudo ela, eu acabo mudando um pouco o sentido da nossa frase. Observa quando eu digo, você deve ter ouvido falar. Você deve, nesse caso, o dever geralmente expressa uma obrigação, como por exemplo, você deve ir ao trabalho às 7 horas. É uma obrigação sua. Você deve pagar a conta de energia de luz, caso queira usufruir desse conforto. Então, deve é uma obrigação. Só que quando eu digo você deve ter ouvido falar, ele expressa uma dedução. Então, dependendo do emprego do verbo modal, que é o verbo modal, em português estou explicando para a gente entender mais rápido, é o pode, deve, deveria, poderia, ele vai mudar o sentido dessa oração. Se eu digo assim, ó, pode chover, não é que eu estou autorizando a chuva a cair, né? Mas o que eu quero dizer é que é uma possibilidade de que ela venha a cair. Eu tô me baseando em alguma coisa, eu estou baseando na imagem que eu vejo do céu, né, do horizonte. Ou numa informação como a da internet, né, das previsões do tempo. Vamos a alguns exemplos aqui? Vamos aqui aos 3 primeiros verbos modais que eu separei para vocês. Nesse caso aqui, a gente tem o must, o may e o might. Vamos ao must. You must go now. O que significa you must go now? Você deve ir agora. Então, esse must vai significar dever. Então, deve. You must go now. Quando eu digo you must go now, isso significa que é uma obrigação. Obligation. Obligation. Quando eu digo you must have a fever, é uma obrigação sua ter uma febre? Você deve ter uma febre? É uma obrigação? Não. Nesse caso, é uma dedução, deduction. Por quê? You just told me you were not okay. Você recém me falou que não estava legal. Então, you must have a fever. You mustn't, não you mustn't. You mustn't enter this room. Mustn't enter this room. Você não deve entrar nessa sala, nesse quarto. Então, aqui eu tenho o quê? Prohibition. É uma proibição. Então, dependendo da forma ou do emprego que a gente vai ter aqui nas orações, um mesmo verbo modal vai expressar coisas diferentes, como obrigação, dedução e proibição. Vamos para o próximo, que é o may. O may normalmente significa pode. Então, it may rain, pode chover, como uma possibility. Possibility, possibilidade. May I go? Posso ir? Olha o caso aqui, ó. Question mark. Então, nesse caso aqui, vai ser um pedido. Okay? Então, eu posso usar question and asking, request, uma solicitação, um pedido. Depois eu vou usar de novo aqui, ó. You may stay. You may stay. Você pode ficar. Então, você pode ficar. Pode ser uma possibilidade. Possibility. Se eu dissesse she may stay, pode ser também uma dedução, pode ser uma possibilidade. O nosso próximo verbo modal é o might. O might é a mesma coisa, é pode, com uma ideia geralmente futura, tá? Então, poderá, pode. The train might come. O trem pode vir. Possibility. Possibility. She might go out tonight. É a famosa, tá lá no hotel. She might go out tonight. Também é uma possibility. Possibility. Ok? Isso aí. Vamos para mais alguns? Aqui separei mais 2 verbos modais para vocês e a gente vai ver então o que eles significam.
Vamos lá. I can swim very well. Quem dera fosse verdade, né? Eu posso, eu consigo, eu sei nadar muito bem. Então, I can swim very well. Então, I can swim very well significa o quê? Uma habilidade, né? Ability. I can't speak French. Nesse caso, I can't speak French is an inability. Can I ask you a question? Can I ask you a question? Lembrando que o can pode ser o quê? Poder, saber, conseguir. São várias possibilidades de tradução do can, ok? Então, can I ask you a question? Posso te fazer uma pergunta, te perguntar uma pergunta extremamente informal isso daqui, tá? Mas você, quando for viajar, você vai ver que existe muito esse tipo de pergunta informal. Então, it's an request. Uma solicitação, pergunta. Let's go to the next one. Right now we have could. Could é o quê? Poderia. You could work on it. Você poderia trabalhar nisso. Então, it's a possibility. Depois, I could help you. Então, eu poderia te ajudar. Também, it's a possibility. Could you open the door, please? Você poderia abrir a porta, por favor? Então, nesse caso, is a request. Ok? Nós temos mais verbos modais? Sim. A gente pode considerar que o will é um verbo modal, que o would é um verbo modal. A gente também pode ver o should, tá? O que é o should? Vou preparar aqui mais uns exemplos para vocês. Preparei aqui 2 exemplos para vocês com o should. O que significa o should? O should é deveria, como um conselho. Então, you should print a data, you should print a report. Você deveria imprimir os dados ou imprimir o relatório. Então, isso expressa o quê? An advice, um conselho. You shouldn't miss the bus. Você não deveria perder, não se fala lose the bus, né? Lose é perder uma coisa assim, ó, perdi uma agulha, eu perdi sei lá, qualquer coisinha, né? Agora, quando eu falo perder o ônibus, tu não perdeu o ônibus gigante, né? Então, miss the bus. You shouldn't miss the bus. Então, é um conselho também. Ok? Vamos fazer os exercícios depois. Um abraço e até a nossa próxima aula.